Uma das maneiras de se abordar o tema a morte é considerando apenas um fenômeno da biologia. Os animais morrem, as plantas também, até mesmo as unidades celulares morrem. E nós também morremos. Não há nenhum misticismo nisso, não há nenhuma metafísica. Há uma realidade. Só que nós, seres humanos, dificilmente nos relacionamos com a morte desse modo, porque para nós a morte tem outras conotações, tem outros impactos e, portanto, nós buscamos entender a morte a partir de algo para além da morte. Nós tentamos dar um sentido para o morrer. De onde provém esse sentido? Isso é outro debate. Se provém de uma necessidade desesperada de explicar um fenômeno dificílimo para nós, se provém de uma intuição que temos sobre a existência ou a inexistência da vida após a morte, se provém apenas da cultura da religião, de uma revelação, seja de onde vier esse conceito, isso é um outro tema. Hoje eu gostaria apenas de apresentar as 3 concepções básicas sobre a morte que existem, independentemente de onde elas provêm. Seja como for, são concepções muito arraigadas no pensamento humano e merecem ser pensadas. A primeira delas é entender a morte como o fim de um ciclo de vida. Nesse aspecto, a morte seria o descanso, o interrompimento das preocupações da vida. A morte seria uma paz, ela teria um sentido muito bom, muito positivo. E para alguns ateus, esse sentido é muito importante. O fim é o fim. Não há uma vida após a morte, não há continuidade. Então, não há céu, nem inferno, nem salvação, nem perdição. Isso seria muito bom porque seria a cessação da contínua instabilidade da vida. Na verdade, de acordo com essa concepção, o grande consolo humano é que há um fim. Naturalmente, essa concepção é oposta à segunda grande visão filosófica, a morte como início de um ciclo de vida. Nesse caso, a boa notícia seria oposta, não existiria um fim, apenas um fim ilusório, porque seria um fim material. A morte abriria espaço para um novo ciclo de vida. Portanto, as filosofias que admitem a imortalidade da alma são essas, as segundas. A morte seria tão somente a separação da alma e do corpo. A nova vida poderia variar de acordo com a cultura. Em algumas delas, ela resultaria numa nova vida biológica imediatamente, quer dizer, na reencarnação. Outras concepções admitem que existe uma vida sem o corpo. Plotino, um filósofo platônico do século III, em seu livro Eneida, afirma que se a vida e se a alma existem depois da morte, então a morte é um bem para a alma, porque a alma exerce melhor a sua atividade sem o corpo. Nessa concepção, naturalmente altamente criticada pelos filósofos materialistas, o conceito de que a vida do homem na Terra é tão somente uma preparação para uma vida diferente é o padrão. A morte seria comparada ao pôr do sol, porque em um lugar ela se põe, em outro o sol está nascendo. Mas existe ainda uma terceira explicação filosófica sobre a morte, que é considerá-la uma possibilidade existencial. Essa concepção não se fixa na morte como um ciclo, mas como uma possibilidade. Seria então que a morte limita a nossa vida. Logo, a morte ela nos força a nós compreendermos e avaliarmos o que a vida é. Todos os momentos da nossa vida estão condicionados pela possibilidade da morte. Quer dizer, estamos todos dentro de uma situação limite. É interessante porque essa interpretação ela não se atrela à ideia da vida após a morte. E não é por acaso que tanto a filosofia existencial de Sartre, que não crê na imortalidade da alma, quanto a teologia cristã clássica apresentam também esse conceito. É interessante porque a morte é um tema muito abrangente, mais do que se supõe. É um tema filosófico, como nós vimos, é um tema teológico que envolve a ideia da vida após a morte, mas é também um tema político, no sentido de que pensar a morte é pensar a vida, e pensar a morte e a vida é pensar a organização da sociedade, as esperanças sociais, as possibilidades, as impossibilidades, os limites, as utopias vãs. Pensar a morte é uma questão econômica também, porque afeta diretamente a relação com a escassez de pessoas e de produção e, portanto, afeta a questão do desenvolvimento de um país e de uma cultura. Pensar a morte é um tema psicológico porque são os grandes medos de enfrentamento da morte que condicionam muito
a nossa realidade pessoal mais complexa e também mais banal. Pensar a morte é necessariamente pensar a vida.